Ora, muito bom dia. Cá estamos agora para a quarta parte do workshop de BIM. Esta quarta parte está relacionada com reabilitação de edifícios e infraestruturas, casos de estudo. É constituída por 6 itens, vou fazer umas considerações gerais e finais e, além disso, falar um pouco sobre edifícios públicos, edifícios privados de utilização pública, infraestruturas rodoviárias e infraestruturas ferroviárias. O BIM, por ser uma metodologia relativamente recente e inovadora, afigura-se como uma ferramenta da maior importância e com grande potencial quando aplicada ao estudo de edifícios e a infraestruturas de transporte, novas ou a reabilitar. Pretende-se avaliar, então, com esta parte do workshop, a aplicabilidade prática do conceito, implementada em casos de estudo, que procura enfatizar a definição de elementos e a representação de informação por meio de metodologias mais rápidas e que potenciam a colaboração entre os intervenientes. Estes exemplos mostram a capacidade de otimização dos projetos de edifícios e infraestruturas de transporte, aumentando os níveis de segurança e de qualidade e reduzindo os custos. Todos estes casos de estudo que vão ser apresentados foram desenvolvidos em teses de mestrado do curso de Engenharia Civil, que foram acompanhadas aqui no Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Então, os primeiros casos de estudo correspondem a edifícios públicos, nomeadamente o primeiro caso de estudo corresponde ao edifício do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária. É um edifício que foi construído em 1966, situado na Quinta do Marquês, em Oeiras, envolto com uma área de 130 hectares, constituído por uma cave, 2 pisos superiores e um sótão. Na sua maioria tem laboratórios e escritórios e tem uma área aproximada de 7.370 metros quadrados. Para fazer o modelo BIM deste edifício, foi necessário não só fazer levantamentos in situ dos elementos, dos aspectos e das dimensões do que existia, como também foram consultados todos os elementos dos projetos que existiam em papel. Como podem ver pelas fotografias, o edifício estava algo degradado e foi objeto de uma reabilitação numa das partes. E como podem também verificar, as peças desenhadas existentes em papel estavam bastante danificadas e por isso o levantamento para o modelo foi muito mais baseado nas observações in situ. Aqui podem ter uma visão geral do modelo, como ele foi a sua representação, digamos. E aqui nesta planta do lado direito podem verificar a parte que foi intervencionada, portanto é apenas uma ala aqui do edifício que foi intervencionada e foi, digamos, reabilitada para novas funções mais exigentes de laboratório de saúde animal. O modelo foi então, dentro do mesmo modelo, foram constituídas diferentes vistas, não só uma vista do que já existia, como podem ver aqui do lado esquerdo, estou a apresentar apenas a parte relacionada com a cave para terem, digamos, um referencial equivalente. Depois também quais foram as demolições necessárias fazer para a reabilitação funcional e, portanto, temos a amarelo aqui a parte das demolições. Avançando neste novo desenho, temos então a parte da construção nova, a vermelho, e portanto dentro do mesmo modelo podemos ter estas vistas todas e finalmente os materiais que foram aplicados de novo e portanto o aspecto final de como ficou a cave após a remodelação.
Pronto, este modelo corresponde a este primeiro caso de estudo. Em relação ao segundo caso de estudo que queria mostrar, portanto, trata-se digamos, um parque de estacionamento do Centro Comercial Colombo. Este foi um edifício construído em 97, situado em Carnide, que é uma freguesia de Lisboa. É considerado o maior centro comercial da Península Ibérica, constituído por 340 lojas e uma área aproximada de 400 mil metros quadrados. Como eu disse, digamos, o foco deste modelo foi o parque de estacionamento, que tem a capacidade de 6.800 lugares de estacionamento. E como podem ver aqui nesta imagem, ele é constituído por várias zonas, vermelha, azul, verde e laranja, e dentro da zona vermelha temos aqui este tracejado vermelho, foi a zona onde foi levantado o modelo, porque esta zona iria ser intervencionada numa obra que se iria fazer e, portanto, foi necessário fazer o modelo desta parte do estacionamento. Aqui tem umas imagens do lado esquerdo a fotografia do parque e do lado direito a imagem do modelo. Como podem ver, a imagem do modelo é muito parecida com a fotografia. O modelo teve a preocupação de modelar não só os aspectos estruturais, como também a sinalização horizontal e vertical do parque e ainda, digamos, o sistema de combate a incêndios, detecção e combate a incêndios, onde vocês podem ver aqui as tubagens e as caixas de emergência. Portanto, este modelo teve estas representações. Relativamente ao próximo caso de estudo, trata-se de uma sala de cinema IMAX, que foi construída no centro comercial no Cascais Shopping, e tratou-se de uma alteração funcional, portanto transformou-se uma parte do armazém do supermercado Continente numa sala de cinema IMAX. Esta sala tem uma área de implementação de 700 metros quadrados, 408 lugares sentados e um ecrã com 12 metros de altura. Neste caso, foram demolidos elementos estruturais, paredes e redes existentes ao nível do armazém do supermercado e foi construída uma estrutura metálica, paredes de alvenaria, redes ITED e AVAC, águas e esgotos, incêndios, etc. Neste modelo foi usado, digamos, o levantamento por nuvem de pontos do armazém para detecção e levantamento do que existia no local e possibilidade de fazer o projeto de remodelação funcional do espaço com uma maior realidade sobre o que lá existia. Portanto, esta metodologia de levantamento por nuvem de pontos requer, digamos, um desenvolvimento sequencial e o que foi feito foi primeiro uma visita ao local com análise arquitetónica e geometria espacial, identificação da presença de obstáculos ao nível do espaço que se pretendia levantar. Houve um planeamento do levantamento com definição do número de estacionamentos dos equipamentos, planeamento da segmentação do levantamento, níveis de detalhe, alvos, etc. A execução do levantamento foi a fase seguinte do trabalho e depois há necessidade de fazer o tratamento da informação obtida. Este levantamento foi feito não só ao nível interno do armazém, como também ao nível externo, porque depois a sala vai ter uma altura
significativa e vai entroncar num nível superior, fora já do armazém. Depois de trabalhada a informação, então é definido o alto nível de detalhe nas informações capturadas. É fácil incluir esta informação nos modelos digitais que são feitos a partir da nuvem de pontos. Os dados não são perdidos e são compartilhados, e também existem vantagens financeiras e ao nível do tempo nas fases posteriores. Portanto, este levantamento, depois de planeado, é muito rápido de executar. Aqui tem um aspecto portanto, foram trabalhadas não só as plantas em AutoCAD para produzir o modelo BIM, depois foram trabalhados os dados do levantamento das nuvens de pontos e foram confrontadas as diferenças existentes. Neste modelo, neste caso de estudo, tal como no que vimos anteriormente, é possível definir as fases, portanto, os elementos a serem demolidos e os elementos a serem construídos de novo no mesmo modelo, portanto, ter as duas visões no mesmo modelo. Em relação a este modelo e à comparação entre, digamos, a nuvem de pontos, o modelo feito a partir da nuvem de pontos e o modelo feito a partir das plantas CAD, vieram a ser detectadas uma série de incompatibilidades. Portanto, tentou compatibilizar-se o modelo BIM com a nuvem de pontos, verificou-se que existem algumas diferenças entre as dimensões dos pilares, a cobertura estava a um nível muito, portanto, havia uma diferença significativa entre a posição da cobertura nas plantas em papel e em AutoCAD e na nuvem de pontos. Depois verificou-se também uma diferença de cotas na passagem para o nível superior e ainda houve algumas diferenças dimensionais na comparação entre estes modelos. Portanto, é muito pertinente esta análise prévia à execução da obra. Passando agora para o novo caso de estudo. Este caso de estudo foi desenvolvido para um troço de estrada experimental existente em Angola. O aluno teve a fazer, digamos, a evolução da parte experimental que foi feita ao nível do troço e conseguiu representar no mesmo modelo BIM a infraestrutura como ela existia anteriormente, a remoção que foi necessária fazer ao nível das camadas do pavimento, depois o reforço do subleito do pavimento, a aplicação da subbase, a aplicação da base e, finalmente, a infraestrutura renovada, tal e qual ela ficou no seu aspecto final. Portanto, como podem ver, este é o aspecto do modelo BIM que foi desenvolvido para esta infraestrutura rodoviária. Num outro caso de estudo, foi aplicada esta metodologia BIM a uma pista de aeroporto em Portugal. Esta pista pretendia representar, digamos, diversas fases de monitorização do pavimento. Podem ver aqui com cores diferentes e níveis diferentes, digamos, as características de monitorização desta infraestrutura e a melhoria que ela vem a sofrer e a obter depois da infraestrutura estar renovada. Portanto, têm aqui, ao longo do tempo, 4 aspectos da infraestrutura antes e depois de ter sido renovada. Passando agora para os exemplos das infraestruturas ferroviárias. No caso de estudo 6, é um troço de via férrea em Portugal, onde podemos visualizar no modelo o estado da ferrovia
digamos, num aspecto do existente, com balastro calcário, travessas de madeira e carril 45E1, e posteriormente visualizar após a renovação da via, já com um balastro granítico, travessas de betão e carris 54F1. Esta visualização que foi desenvolvida, foi necessário criar novos elementos BIM. Isto porque os modelos BIM têm muitos objetos pré-criados que estão mais voltados para os edifícios e, portanto, quando falamos em infraestruturas deste nível, é necessário criar objetos que ainda não foram feitos. Portanto, este desenvolvimento teve esse aspecto, neste caso de estudo. O caso de estudo, então, tentou medir digamos, as variações do excesso de bitola ao longo do troço da via portanto, numa escala de cores, tentou, digamos, permitir uma visualização das tolerâncias para esta medida que foi monitorizada. Existem valores mínimos, existem tolerâncias permitidas, de acordo com a velocidade que os comboios podem passar na infraestrutura e, portanto, é possível depois, ao nível do modelo, como podem aqui visualizar, ao longo dos anos, como é que a infraestrutura se comportou em relação a esta característica do excesso de bitola. Como podem ver, em 2008 o desempenho da infraestrutura não era assim tão bom, estava nos níveis de exigência muito baixos, enquanto que depois, após a reabilitação da infraestrutura, verificamos umas cores mais aos níveis de tolerância melhores. Em relação a este trabalho, temos aqui a assinalar que a localização dos dados do parâmetro ao longo da via não é muito exata, porque os equipamentos de monitorização vão levantando os parâmetros e é necessário depois no modelo BIM referenciar com muito pormenor em que sítio da ferrovia é que foi lido esse parâmetro e, portanto, isso não é muito exato e é necessário fazer algum trabalho de identificação do local de leitura do parâmetro. Ainda o que eu já referi há pouco, a inexistência de objetos constituintes do armamento da via e a necessidade de os ter desenvolvido para este trabalho, que é sempre mais complexo e mais demorado. O processo de realização do esquema de cores para a escala de tolerâncias também é um processo moroso e, no entanto, como vocês puderam ver, facilita bastante a interpretação dos resultados da monitorização e, portanto, apesar de ser moroso, visualmente é muito facilitador. Também é claramente visível nos desenhos que mostrei a melhoria da bitola da via férrea após a renovação integral que foi ocorrida. Passamos então agora para o último caso de estudo, que é o caso de estudo 7. Trata-se de uma zona de transição numa via férrea, portanto é uma zona de transição da via de terreno para obra de arte. Estas zonas de transição são zonas muito sensíveis porque é necessária alguma rigidez no terreno para não haver abatimentos nestas zonas. Assim, o modelo foi desenvolvido de acordo com o que podem ver na imagem, portanto, primeiro estabeleceu-se a parte superior da via férrea, depois o encontro com a obra de arte e, finalmente, começaram a ser desenvolvidos a parte do terreno envolvente a esta zona de transição.
Como podem ver, a parte do terreno mais perto da obra de arte tem aqui uma constituição diferente que é mais rígida e a parte mais longe da obra de arte, nesta zona de transição, tem uma parte menos rígida. Em relação a este caso de estudo, pode verificar-se que a incorporação das características in situ da estrutura no modelo BIM possibilita a análise da evolução da qualidade geométrica da via. As informações recolhidas através dos ensaios portanto, na altura do projeto e mais os limites estipulados inseridos no BIM permitem fazer o controle da qualidade durante a construção, o que é bastante significativo. Os modelos BIM traduzem uma constituição positiva no acompanhamento da condição da via férrea. Portanto, esta aplicação foi pertinente para o acompanhamento da qualidade da construção. São também um apoio na parte do serviço da via e, portanto, na monitorização e inserção dos dados de monitorização depois no modelo BIM. E tem uma compatibilidade entre os aparelhos de ensaio e o BIM. Portanto, aqui, digamos, seria um desenvolvimento e uma previsão de desenvolvimento futura que este trabalho veio a ter, era que durante a monitorização dos dados, imediatamente os dados fossem automaticamente inseridos no modelo BIM que foi desenvolvido. Espero que estes casos de estudos que foram apresentados sejam, digamos, uma demonstração das potencialidades que esta metodologia tem. Assim, em jeito de considerações finais, queria dizer que esta metodologia permite então, num mesmo modelo, visualizar diferentes fases de evolução do projeto ou da construção, como, por exemplo, o existente, as demolições, a construção nova, as telas finais, etc. O levantamento do existente através de nuvens de pontos permite detectar possíveis erros de projeto nas peças desenhadas das telas finais e também nas peças desenhadas em projeto e, portanto, é significativo fazer estas comparações e detectar estes erros previamente à construção. Os resultados de monitorização das infraestruturas, quer rodoviárias, quer ferroviárias, são de fácil visualização e interpretação quando colocadas nos modelos BIM, como puderam verificar. Assim, através destes casos de estudo, ficam demonstradas muitas das vantagens desta metodologia BIM. Pronto, agradeço a vossa disponibilidade para ver esta quarta parte do workshop e finalizo então este workshop em BIM.